Sensacional! Rede Super, aqui estamos aí invadindo o seu lar. Claro que não é invadir, né? A gente pede a permissão para fazer companhia para você aí nesse tempo que vem para frente, porque agora começou o nosso programa Agora é com Eles, trazendo sempre temas relevantes para a nossa vida, especialmente a vida do homem cristão. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com as diferenças de gerações. Vô com filho, pai, não, isso aqui é do seu tempo. Não, no meu tempo era assim. Sabe esse lance todo? Então fiquem ligadinhos porque o nosso programa já começou. É isso aí, pessoal, começando mais um Agora com Eles, com um tema super importante de como lidar aí com a diferença aí entre as gerações. E quem está aqui do meu lado? Quem? Ele, o nosso pastor de uma outra geração, né? Um pouquinho mais ali adiante da minha, meu querido pastor Matheus Alves. Mateusão, tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus, na paz, caminhando. Mateus, olha só, na base desse programa aí, né? Nós conversamos lá, né, no último programa que nós gravamos lá sobre isso. O Serginho conhece a história da Lagoinha. Falei. Tem muito tempo, tá vendo? É uma outra geração. A gente tem que passar para os caras o que nós já amassamos ali de barra ali para fazer a caminhada dos caras hoje. E na família? E nesse contexto? Como lidar com isso? Então, quem vai nos ajudar também sobre esse tema é mais um cara sensacional, você conhece agora. Sidney Lopes é formado em teologia e atua como pastor na Lagoinha Vespasiano. Além disso, ele é responsável pela Regional Grande BH. Sidney é casado com Neuzira há 22 anos. Muito bem, meu pastor Sidney, seja bem-vindo. Como é que tá, Sidney? Tudo tranquilo? Tudo bom, maravilha estar aqui com vocês, prazer, viu? Prazer todo nosso. Que apresentação, legal, gostei dela. Claro, aqui os nossos convidados são bem tratados, senhor. Nós estamos velhos, mas a gente trata bem aí a turma mais nova, né? O Sidney é do mesmo lote que eu lá, assim, né? Então eu tenho que aprender aqui com os dois, eu vou ficar aqui ouvindo. A gente tá já quase naquela vibe do ancião, né, Sidney? Os cabelinhos brancos aparecendo. A lateral já tá ficando meio... Mas é isso aí. Sidney, hoje falando aí para o nosso público aí sobre como lidar com isso. É um aspecto comportamental, mas, por exemplo, biblicamente também, nós temos conceitos que nos levam a lidar com isso de uma forma muito especial. Na igreja, por exemplo, o que você viveu quando da sua juventude lá e tudo, da sua época de mocidade, é diferente de hoje que a mocidade está vivendo. Na sua visão pastoral, como lidar com isso nesse espectro aí do diferença das idades e do tempo que cada um está vivendo? De fato é um grande desafio, mas é um tema muito relevante que nós precisamos estar atentos. Nós, como você falou, somos do mesmo lote, né? Me converti no ano 2000 e pouquinho tempo depois a gente começa a cuidar dos jovens ali na igreja. Fiquei 15 anos cuidando da juventude e de lá para cá muita coisa mudou. E a gente vai percebendo essas diferenças, que para nós pode ser algo que nos surpreende, que mexe com a gente, mas para Deus não é problema, né? A gente percebe nas Escrituras que o Senhor, ele cria o corpo, né? E ele dispõe cada membro no seu lugar, entendendo que existe a diversidade, mas no meio dessa diversidade precisa haver unidade, a gente precisa se encontrar ali, a gente precisa respeitar o lugar do outro ali, entender que tem coisas que são inegociáveis e outras a gente consegue trabalhar, relevar, respeitar. Por exemplo, não podia falar, né? Mas você é atleticano, né, Sérgio? Normal. Não, o pessoal não sabe, né? Não posso falar, né? Mas a gente te ama do mesmo jeito. Normal. É saber lidar com isso, né? Sim, exatamente. Precisamos. E esse tempo que a gente está vivendo é um assunto realmente muito delicado e que tem gente que já, quando você fala em diversidade, respeito, é o meu espaço, eu entendo que perfeitamente dá para a gente trabalhar isso, entendendo o lado do outro e procurando, com respeito, mas também trazer aquilo que Deus espera de nós, né? Mateus, deixa eu perguntar para você, cara. Uhum. Nesse contexto, por exemplo, lá atrás, né, pelo menos o meu tempo, de quando eu iniciei no ministério, a gente tinha uma forma de exercer ali, de ser um cristão naquela época. Era margeado por um monte de pode e de não pode.
E hoje vem essa relativização numa nova geração que está chegando aí. Como você ainda, né, um jovem pastor, como você está lidando com isso, sabendo que a gente sabe da sua base teológica, da sua base familiar, né, fantástico. Como que você está lidando com isso, cara? E você vê nesses desafios aí? Pois é, tem o relativismo, tem o legalismo e tem a doutrina, né? Relativismo é abrir demais, legalismo é fechar demais, doutrina é ficar com o que a Escritura diz. Nós temos um segredo na Bíblia para os jovens viverem uma vida de santidade. Salmo 119. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que eu estou lidando com isso? Vocês falaram aí, né, que vocês vieram antes de mim e eu estou aqui como o pastor novo. Não sei se tão novo, 33 anos é novo ou é velho? Depende da... Novíssimo. É novo, né? Isso, ele é menino. Pois é, então, eu tenho visto outros pastores novos chegando também e a gente lidando cada vez mais com um público jovem na igreja. E esse público jovem na igreja precisa ser doutrinado. Paulo disse para Timóteo, olha, você precisa firmar estacas naquilo que aprendestes com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd. Você precisa entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Legal, mas isso aí a gente sabe e viveu. Mas o desafio está aí, porque quando vai se estabelecer a doutrina e fala assim, chama aí seu pai, sua mãe, nesse caso, chama sua mãe e sua avó, aí o cidadão chega, não, mas lá em casa não é assim não. E o pai, de fato, às vezes até um cristão, não chancela esse ensino da doutrina. Então, nós temos o exemplo na Bíblia de Eli, Ofni e Finéias. Um homem que conhecia a palavra, um homem que era um sacerdote, mas que não soube direcionar os seus pais, os seus filhos. Só que tem uma coisa que eu entendo aqui que precisa ser falado. É claro que a geração que veio antes, ela tem uma responsabilidade sobre a geração que veio depois. Chamar Israel, Deuteronômio 6, mostra isso para nós. Só que também, a geração que veio depois não necessariamente tem que basear toda a sua vida na geração que veio antes, se essa geração não é um exemplo. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pais piedosos com filhos rebeldes e filhos rebeldes com pais piedosos. Por isso que eu comecei falando de doutrina. Mesmo que o seu pai não trate você com bons tratos, Efésios 6, você vai honrar o seu pai e sua mãe se a doutrina estiver no seu coração. Boa. Sidney, aqui no nosso programa a gente bate esse papo aqui, mas também trazemos mais um convidado e agora nós vamos passear um tiquinho mais longe aqui do que a nossa jurisdição aqui, BH, Vespasiano, etc. Nós vamos lá para Curitiba, porque agora quem entra na nossa conversa de forma online é o psicólogo Renato Henrique, da nossa igreja Alcance lá, pastor Luciano Subirá. Renato, seja bem-vindo, bom falar contigo, meu irmão, tudo jóia? Muito bom estar aqui com você, Sérgio. Quero cumprimentar os pastores, pastor Mateus, pastor Sidney. Muito bom estar aqui com você, nessa mesa aqui com vocês e compartilhando dessa riqueza aí, desse conteúdo. Uma alegria servir vocês, viu? Muito bom estar aqui. Joia. Agora, Renato, a gente falando aqui sobre o Mateus, né, como pastor, falando ali de como lidar com aquilo que era caro a uma geração passada, com algo que agora é relativizado por essa. Emocionalmente, como trabalhar com essa diferença de gerações, uma vez que os princípios, por exemplo, de valores que a palavra nos traz, eles são imutáveis ali e são atemporais. Como está lidando aí com essa questão aí dessas gerações? É um desafio, né? É um desafio porque a transmissão geracional, transmissão de valores, transmissão de princípios, isso vai acontecer através dos vínculos, isso vai acontecer através das conexões, né, dos pais com os filhos, da família, e por isso que é tão importante esses vínculos, essas conexões, e algo hoje, infelizmente, tão fragilizado, né? Nós entendemos que, muitas vezes, se não tiver uma intervenção, o indivíduo ele acaba repetindo um padrão de comportamento da sua família de origem, daquilo que lhe foi ensinado, e ele acaba conflitando, chocando, interrompendo ali a transmissão geracional com a geração
com a geração que é presente. Essa geração atual hoje é uma geração muito diferenciada, é uma geração com um contato incrível com a tecnologia, um contato incrível com a informação. Então, sim, nós precisamos, muitas vezes, sem abrir mão, como o pastor Mateus muito bem falou, sem esse legalismo e sem também esse liberalismo, né? Nós precisamos achar um caminho do meio de equilíbrio para transmitir a essa nova geração esses conceitos, esses princípios, esses valores, a transformação, essa metanoia que um dia marcou a nossa vida e necessita marcar essa geração de hoje. E só para finalizar aqui minha fala, a gente vai fazer isso se resolvendo enquanto filho. Eu gosto de um texto ali que Jesus usa, no Evangelho de Mateus capítulo 5, quando ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. E então eu só vou me conectar com a próxima geração quando eu estou em paz comigo mesmo, quando eu sou um filho, quando eu tenho minha identidade estabelecida. E por um outro lado também, eu não vou conseguir me conectar com a geração seguinte, eu não vou conseguir fazer a transmissão de valores se eu sou mal resolvido comigo mesmo, se a minha identidade não está bem elaborada. Então eu finalizo aqui, o desafio é esse, o desafio está posto, né? A Bíblia que essa geração vai ler, ou a Bíblia que os nossos filhos vão ler, é a nossa própria vida. Boa, boa. Maravilha, perfeito, é isso aí mesmo. Eu queria saber do Sidney, lá, vamos na igreja local. Você recebe famílias lá inúmeras, né? Uhum. E tem pai crente, tem filho crente, tem pai ímpio, filho crente, tem filho ímpio, pai crente, aquele negócio tudo. Tudo. Como que você age como um pastor da igreja? Claro, tem os seus liderados, etc. Como a igreja pode agir para, de fato, colocar essa ideia na cabeça de uma família? Porque chega gente de tudo quanto é jeito. Chega gente sem nenhum princípio bíblico, chega gente com família desestruturada. Qual o caminho para fazer uma família segundo o coração de Deus? Pai, filho, esposa, marido, qual o caminho? De fato, a igreja é esse lugar, né? Esse lugar que é para todos, lugar para todos e chega realmente cada situação que a gente olha, é desafiador. A igreja a gente aceita Deus, todos, não aceita tudo. Não aceita tudo, Exato, aceita todos, mas não aceita tudo. É isso aí. E nós olhamos para as situações e dizemos, olha, é um grande desafio que tem diante de nós. Mas o evangelho que a gente prega é o evangelho transformador. E aqui foi dito sobre repetição de comportamentos. Eu vejo que passa muito por uma decisão de ser diferente. E todo tempo vai ter gente séria, gente que quer levar Deus a sério, que entra na igreja e diz, eu quero ser transformado, eu quero viver, eu estou cansado desse mundo não me preenche. E vai ter gente também que não quer muita coisa. E foi citado agora há pouco por você aqui sobre a geração de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes e a Bíblia diz que eles não conheciam Deus. Mas nesse mesmo tempo... Filhos de Belial. Nesse mesmo tempo se levanta quem? Samuel. Olha aí. Alguém que ouve Deus, alguém que ministra perante Deus. Quer dizer, existe esse paralelo ali entre essas realidades de Ofni e Finéias, que estão bagunçando com tudo, estão trazendo trabalho para os pais. E existe um Samuel que está trazendo alegria, o coração de Deus. Enfim, quando as famílias chegam à igreja, nós vamos apresentar Jesus, esse evangelho, como você muito bem colocou, que não vai nem para o liberalismo e nem para proibir o que Jesus não proibiu e liberar o que ele não liberou, mas esse lugar do centro da vontade de Deus, e que é um trabalhar. A igreja tem a palavra e tem as ferramentas que vamos chegando. A pessoa chegou na igreja hoje, entregou a vida para Jesus, então vem cá, nós temos aqui um GC, nós temos aqui um curso ali, primeiros passos na fé, vamos caminhar. O casamento está ruim, não, pera aí que nós vamos direcionar aqui por gerações, nós temos o bem casados. A gente vai oferecendo essas ferramentas, essas instruções, para que eles entendam. Agora é nova vida, agora é a vida com o Senhor, é a igreja, é transformação. Porque quem entra na igreja hoje, eu penso assim, na minha realidade, lá no ano final de 99, quando eu pisei na Lagoinha, a primeira vez que eu entrei ali, eu já estava cansado do mundo, essa vida não me preenche mais, eu quero algo novo. Então, eu vejo que quem entra na igreja hoje, entra querendo viver algo novo. Nem todos conseguem imediatamente lidar ali com as tentações, com as propostas do mundo, tentando puxar para fora, mas quem hoje se decide entrar na igreja, eu vou levar meus filhos, meu casamento está ruim, eu preciso de Jesus, entra muitas vezes com essa determinação interior
E nós entramos para ajudar, para conversar, para parar uma aresta ali, para dar uma... Às vezes a pessoa acha que não tem esperança, a minha família acabou, não tem jeito. Não, tem jeito sim, vamos ajudar, vamos caminhar. Mas é desafiador sim. É. Agora, deixa eu perguntar, colocar o Renato aqui também na nossa prosa de novo. Agora, Renato, aí eu pergunto para você, agora saindo um pouquinho, né, do campo aí da igreja e a gente indo mais para dentro de casa, para o lar. Nós sabemos que incorremos em grandes erros quando nós vivemos nos extremos. Os extremos nunca são saudáveis, não é verdade? E lá atrás nós tivemos uma geração de pais que sapecava a turma, era vara de marmelo, chinela, era o que tinha na mão, pai e mãe pegava a gente, né? E aí a gente veio nesse movimento pendular aqui, uma geração que os pais falaram, olha, eu apanhei demais, então eu não vou bater. Não falo pela acepção ali da palavra, tá? Eu não vou bater nos meus filhos. Ok, a gente entende várias coisas sobre o castigo físico. Mas isso trouxe para essa geração o quê? Uma permissividade além, e às vezes descontrolada, gerando aí até espaços para as ideologias, para essa liberalidade, né? Essa libertinagem que o mundo prega. E aí, para o papai em casa que está nos assistindo agora, especialmente, né? Não incorrer nesse erro de até soberbamente dizer, olha, na minha época era assim, assim, assado, e agora está tudo muito fácil. Fazer esse tipo de comparação. Comenta para a gente, por favor, Renato. Olha, de fato, viu, Sérgio, você trouxe um assunto muito relevante, porque essa nossa geração, né, da nossa geração para trás, muitas vezes os nossos pais exageraram, se excederam no castigo, na correção, e quando nós, então, vamos lidar com a gente acaba querendo compensar, a gente acaba não querendo repetir esse exagero e incorre num erro da permissividade, incorre num erro da compensação. E isso gera uma consequência que é uma geração sem limites, uma geração que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com o contrário. E isso abre um caminho, abre muitos precedentes para diversos, até mesmo adoecimentos emocionais, como a ansiedade generalizada, como a automutilação, o adolescente não sabe lidar com o não sabe lidar com o contrário, não sabe lidar com a frustração. E nós sabemos que isso tudo faz parte da vida, aflições, frustrações, dificuldade. Então, eu costumo dizer que a família é o melhor remédio. E para a gente trazer esse ajuste de como lidar com as diferenças de geração, nós precisamos ajustar a família, onde nós vamos ajustar o papel do pai, o papel da mãe, o papel do casal, que muitas vezes falta até o conhecimento de como se desempenha esse papel. Então, eu digo que a autoridade dentro de um lar, seja na pessoa do pai, seja na pessoa do marido, ou nessa autoridade até de unidade do casal, isso organiza o indivíduo. E a falta de autoridade desorganiza o indivíduo, levando ele a ser suscetíveis aí a diversos caminhos de sofrimento. Então, nós precisamos aqui chamar os pais também a cooperar conosco no discipulado dessa geração. Nós precisamos chamar os pais a cooperar conosco em lançar essa geração como uma flecha nas mãos do Senhor. E a pergunta aqui, como lidar com as diferenças de geração? Não perdendo o vínculo. Eu vejo muitos pais, eles acabam não tendo mais esse vínculo, os pais não têm o coração dos filhos, os pais não têm mais essa conexão. E nós não podemos perder o coração dos nossos filhos, porque senão o mundo, as ideologias vão ganhar o coração deles. Sem dúvida nenhuma. É isso aí mesmo, Renato. Quero agradecer a sua participação. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tenho certeza que isso é uma realidade na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. E é uma realidade que a gente também está tentando aqui em Belo Horizonte. Amém, meu irmão?
Muito obrigado, viu, gente? Foi Obrigado. um prazer, uma alegria, uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos aí. Amém, honra toda nossa. Amém. Você de casa, o programa não terminou. Vamos apenas para um pequeno intervalo. Tenho certeza que tem mais de Deus para você na volta. Fique aí, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso Agora é com Eles aqui na Rede Super de Televisão, falando aí sobre a importância e como lidar aí com o conflito de gerações. No estúdio aqui nós recebemos o nosso querido pastor da Igreja Batista da Lagoinha, pastor regional, pastor da Lagoinha Vespasiano, Sidney Lopes, não é isso? Mateusão, que acelerada na curva que nós demos ali quando o pastor, o psicólogo Renato, né, no bloco anterior, falou sobre não perder os vínculos ali com os filhos. Isso é importante, né? Porque tem pai que, eu deixo, meu filho que sabe mexer, ele é melhor do que eu. E com isso, não entra no mundo do filho e nem o filho entra no mundo do pai. Não faz aquela conexão. Lá na frente, isso dá choque, né? O pai, ele está terceirizando e também negligenciando, né? Aquilo que é para ele fazer com o filho, ele terceiriza. Não, a EBD faz. Não, o Kids da igreja faz. Ou então, não, a escolinha dele faz. Não, o pastor de adolescente lá é top. É top, vai saber cuidar do meu filho. E também negligencia. Porque você trabalha 8 horas, 9, 10 horas por dia, você gasta todo esse tempo no seu trabalho, um pai e uma mãe. Mas o bem mais precioso que você tem é o seu filho, que vai gerar um legado. Eu tenho um filho de 1 ano, Samuel, e o tempo todo eu penso isso, ô pastor Sidney. Eu olho para ele e fico assim, Jesus amado, eu sou responsável, não é a professora do Kids somente, primeiro comigo. Eu sou responsável por treinar esse menino. Eu sou responsável por cuidar dele. Eu sou responsável por discipular. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, ensina aos teus filhos. Não é, pastor, não seria por esse caminho, os pais não teriam que voltar a puxar essa rédea e reconhecer a responsabilidade, porque pai e mãe não é colocado dentro de casa só para colocar comida, né? Exatamente. Para colocar ensinamento. Exatamente. O Salmo, acho que 145, que fala que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Isso aí. É preciso essa aproximação. E a gente entender que tempo que a gente vive, qual que foi o tempo que a gente viveu, qual que é o tempo deles. Outro dia eu estava pregando e eu usei a expressão caiu a ficha. Só que não caiu para todo mundo. Teve algumas gerações lá, algumas pessoas lá que é isso, ficha? O que é essa ideia de cair a ficha? Para a gente é muito tranquilo, caiu a ficha, né? Para o Mateus também é, né? Claro, lógico. Mas para a galera aí que está, sei lá, com 15 anos de idade, já olha assim e fala, que expressão é essa? Então, é muito importante que a gente entenda que os métodos podem mudar, a palavra é imutável, mas os métodos podem, para que a gente aproxime a nossa comunicação, para que a gente consiga alcançar o coração, os pais alcançar o coração dos filhos, nesse sentido, a gente percebe ali quando aqueles amigos levam um paralítico até Jesus, e eles chegam ali, o modo convencional não deu. A porta está cheia, está tudo cheio, mas espera, a gente pode pensar melhor, a gente pode abrir algo ali, a gente pode levar ele até Jesus. Ou seja, a gente percebe uma mudança de método, mas não mudou a palavra, não mudou o essencial. E nós precisamos apertar todo dia, se atualizar, para que a gente aproxime do coração, porque se a gente não fizer isso, alguém vai se levantar para fazer. Se o pai não faz isso, se ele não chega no coração do filho, a internet vai chegar, com certeza. A TV vai chegar, uma série vai chegar, e é um perigo, né? O Google. Mas aí você fala aí, tem que atualizar. Se eu falar aqui, dar um F5, será que a turma sabe o que é isso? Então, Aí a turma antiga que não deve saber, mas a turma nova sabe, né? Dá um F5. Mas isso é importante a gente colocar, Sidney, porque hoje, nessa questão de valor, de gerações, eu acho que o que mais pega são os conflitos. E hoje, como nós perdemos talvez aí o embalo, até deslumbrados com essa revolução tecnológica aí que nós estamos inseridos, muitos de nós abdicamos ali do conhecimento do que acontece à volta. E até nessa era da informação. E aí vimos que os filhos expostos a esse tipo e variado conteúdo, eles trazem para os pais alguns argumentos. Argumentos esses que os pais não conseguem lidar por não estar vivenciando, não conseguem rebatê-los. E aí vem, por exemplo, algumas questões do pai falar, não, isso é do diabo. Por que é do diabo? Por que isso aí foi dado para o diabo? Isso aí não é para nós, não, isso aí... Não e pronto. Menino não aceita o não e pronto. Você vai ver isso lá com o Samuquinha, agora para frente, vai chegar aí esse tempo aí da
adolescência infantil dele aí. Já chegou mesmo. Pois é, ele cheio de querer. O pai precisa ser firme. Por exemplo, lá nossos pais resolviam as coisas na palmada. Aí agora, não, tem a lei, menino Bernardo, você não pode dar uma palmada no filho. Eu, como pastor, poderia justificar um monte de um lado, como psicólogo do outro, mais um monte do outro lado, né, sobre isso. Mas essa graça, Cid, como que o Evangelho, isso muda a história da família brasileira, do homem que está ali nos assistindo, se identifica, do menino que sofreu esses maus tratos, quis sair de casa, quis romper com a família, quer, como diz, confrontar a família com seus atos rebeldes ou chamar a atenção? Esse tempo que a gente está vivendo, realmente, precisamos ter o nosso coração muito sensível, muito ensinável, muito quebrantado. A gente vem de uma geração, a minha família, por exemplo, foram 8 filhos. E não tinha muito espaço para falar, para opinar. Nossos pais nos criaram de acordo com o que eles tinham ali de conhecimento. Não venho de um berço evangélico. Hoje, uma família cristã tem toda a questão da palavra de Deus, do ensinamento. E é preciso que os pais tenham esse coração ensinável, quebrantado, para se dobrar diante de uma situação de chegar no filho, sentar, conversar, tentar entrar, entender essa realidade. Disposto e disponível. Sem abrir mão da autoridade, sem abrir mão do princípio, mas ter tempo de qualidade. Hoje, o grande desafio é a questão tempo. Mas, às vezes, nós vamos encontrar situações em que tem-se o tempo, mas não se aproveita. Então, às vezes, quem tem pouco tempo, não, o tempo que eu tiver, que ele seja de qualidade. De conversar, de entrar, de ensinar, como você colocou muito bem. Hoje os meninos querem perguntar tudo. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que sentar ali? Por que tem que entrar? Por que temos que ir nesse lugar? Lá atrás, é só ir. Só obedecer. Fica feliz porque você está indo. Fica feliz porque você está saindo de casa. Né? Onde que está indo? É no médico, mas pelo menos não vão de ônibus. Vão passear onde que... Hoje a meninada quer perguntar e tal. E é preciso que haja esse diálogo. A gente percebe na história mesmo das gerações, aquela geração que sai do Egito, morre no deserto, aquela do deserto entra na terra prometida, mas a próxima já não está conhecendo Deus. Aquela tragédia do livro de Juízes ali, aquele ciclo, né? O povo obedece enquanto tem alguém para ensinar, mas aí aquele morre, o povo desvia de novo, vem o opressor, aquela coisa toda. Então, assim, se não houver um investimento intencional, os meninos não vão servir a Deus, não vão aprender as coisas de Deus de forma automática. Nesse episódio que você colocou aí, bíblico aí, não é? É um texto que nessa parte, Juízes 17, se não me engano, fala lá que os filhos, eles falavam mais a língua dos estrangeiros do que a língua do povo hebreu. É como se ali falasse a linguagem da internet, fala a linguagem da escola e tal, mas não sabe a linguagem dos pais. Isso é um desafio para todos nós e a Bíblia já nos relata sobre esse problema que aconteceu lá e a gente pode moldá-lo para esse tempo aqui nos ensinando. Né? Dá tempo de ler? Vai lá, Olha isso aqui, Juízes, porque você falou, a gente lembrou aqui, Juízes 2:8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns. Esse texto é forte. É forte, é triste, né, você perceber toda essa construção. O Moisés que forma um Josué, que investe, e aí o Josué assume, mas infelizmente essa próxima geração é muito complicado. No início aqui você citou a história de Timóteo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, num tempo difícil, num tempo de perseguição, um apóstolo que já está ali caminhando, né? Terminando, completando a sua carreira, mas dizendo para o Timóteo, você tem uma fé legítima. Você não é de agora que você tem uma avó, uma mãe que investiu em você tem uma caminhada. Então, quer dizer, a gente percebe a intencionalidade na formação do Timóteo. O Paulo investiu nele como discipulador, como mentor, mas houve lá atrás já uma avó, uma mãe ensinando as sagradas letras. Hoje, o que a gente percebe às vezes é o que estava sendo dito agora há pouco, essa coisa assim, leva o menino para o Kids lá e eles resolvem. Põe o menino dentro da igreja que aqui vai acontecer alguma coisa. E aí às vezes é um culto ali, 2 horinhas de culto por semana, e tem todo o restante da semana. Qual que é a influência maior?
Então, é preciso que haja realmente essa coisa bem intencional, não achar que eles vão se tornar crentes, vão obedecer a Deus de forma automática. Então, na vida de Timóteo a gente vê isso, essa construção, né? E lá atrás, como que as gerações se perdem. Você vê que tudo tem a ver com a geração passada também. Quem está vivendo hoje tem culpa no cartório. Mas a geração passada também tem, porque, por exemplo, a geração passada de Timóteo foi uma bênção. Mas a geração de Josué e dos seus anciãos não foi uma bênção para aquela que se levantaria depois da entrada, né, da Terra Prometida. Então, de fato, os pais, os avós, eles têm realmente uma responsabilidade muito grande. Precisam saber lidar com as diferenças das gerações, discipulando no caminho do Senhor. E aí eu ainda posso complementar nisso aí com uma fundamentação causal desse fracasso. Porque essa geração de Josué ali, que não comunicou a outra geração, Josué já estava alertando lá atrás. Se vocês quiserem servir os deuses pais de vocês, está tudo certo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi um desafio. Essa foi uma lenhada que deu no povo. E aconteceu. Só que lá na frente, a gente vê que uma geração não comunicou com a outra, porque uma geração se realizou na conquista da Terra Prometida. Hoje, muitos pais não entram no mundo dos seus filhos porque eles estão mais preocupados em realizar do que especialmente em passar adiante determinadas coisas. Então, esquece o legado que vai deixar por pensar que vai deixar uma herança. A herança pode acabar. O legado, ele fica. Então, é aí que a gente é confrontado. Sidney, nós vamos chamar agora uma mulher para essa conversa. Olha você ver que bom. Agora é com ela. Então, é isso aí, pessoal. Então, nesse momento do programa aqui, onde a mulher tem voz e tem vez, agora é com ela, com Cida Mota. Independente das gerações, o qual pertençamos, precisamos fazer uma grande reflexão e uma reflexão mais coerente sobre quais são os filtros que nós estamos utilizando para analisar esta geração. A geração atual, meu Deus, ela é conhecida como a geração Z. A geração Z, o qual ela é tão importante quanto as outras gerações que se passaram. Quando nós olhamos para essa geração, a gente vê elas não estão preparadas para as pressões. E as pressões vividas na vida também nos moldam. E nós temos vivenciado uma geração que não está vivendo essa experienciação. A diferença contribui porque a gente se faz no outro. Então, se nós nos fazemos no outro, precisamos conviver. E, infelizmente, esta geração hoje, ela tem vivido muito conectada em redes sociais, em celular. Elas estão deixando de viver o social. Precisamos assumir responsabilidades. Responsabilidades porque nós temos um grande desafio de ajudar esta geração. Os desafios é o mesmo que nós estamos vivendo. Já vivemos em outras gerações esses mesmos desafios, com atitudes e experiências diferentes do que nós estamos vivendo hoje. Não podemos desistir, não podemos desanimar. A geração de hoje, que é conhecida como a geração Z, é a geração do imediatismo, para o ontem, para o agora. É uma geração do solitário, é uma geração onde eles querem saber do meu direito, eles não querem saber dos deveres. É triste ver essa geração. E nós não podemos desistir. Pai, mãe, não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Com Deus tem jeito, tem saída e tem solução. Sabe o que nós precisamos? Construir a nossa casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. E quando vier a tempestade dessa geração ou das gerações passadas, que é o espelhamento, que os filhos espelham em nós pais. Então, pai, converse, mãe, converse, não desista, vamos perseverar. Muito bem, obrigado, Cida, pela participação. Mateusão, aí, ó, uma questão boa para você aí, ó. Seu menino com 1 ano, ele certamente vai fazer parte aí de uma geração que já não é alfa, vai ser a geração Z alfa, né? Aí vai ser a alfa. Onde o menino não sabe nem ler, mas eu aposto que com 1 ano ele já sabe acessar o que lhe é permitido no computador, no celular, não sabe? Sabe o que o Samuel mais faz lá em casa? Pegar na minha mão, eu levo ele para a sala, ele pega na minha mão e me leva para o escritório.
porque ele quer o computador que está lá no escritório. Quem Não tem que- jeito. Tá vendo? Como que essas coisas são? E se um pai, uma mãe, né, a gente vai olhar para essa geração assim, desconectando ou rompendo com eles ali, ou conflitando com eles, nós não vamos ganhar nunca ali nada que a gente precise, né, com relação ao coração deles. Quando eu falei lá desse tempo ali, dessa mistura, lá atrás, foi lembrado a questão de Josué, está aqui em 2 Reis, né, 17:33, é um dos versículos, aqui se abrir está tudo certo. Vai falando que esse povo, eles estavam querendo servir ao Deus deles e aos deuses da terra ao mesmo tempo. E espiritualmente, no contexto da igreja, para a gente isso é inconcebível. Né? Essa ideia de que, peraí, como é que você serve a Deus e ao mundo? Como é que você serve ali ao Deus de santidade, de piedade, e vai servir ao Deus ali da prostituição, ao Deus Baal, ali, né? De Asterote e tal, Cutá. Isso para os pais, isso vai gerar um conflito se não for bem trabalhado nos valores que são preciosos, caros para a família, para a causa, para a educação. E se os pais deixam, como você falou, né, Cid? Vai ter algo atrativo para essa geração Z, que está tudo muito visual, para atraí-los. E se o evangelho só for aquela condição do pode e não pode, né? Com certeza. Eu vejo que hoje um ponto muito positivo é que a igreja ela tem se atentado para isso. Tem se atentado para quem nós estamos falando, onde nós estamos chegando. Depois da pandemia, eu acho que fortaleceu muito essa comunicação na internet, cultos que chegam em lugares, há pessoas que talvez nunca vão pisar numa igreja, mas ela está sendo abençoada através daquilo que a igreja produz, um material, um culto, um congresso, um ensinamento. Então, isso já tem acontecido. E vejo que é um acerto da igreja, tentando chegar mesmo nas pessoas, sem comprometer a palavra, mas levando aquele conteúdo, trazendo programações que é diferente daquela ideia que as pessoas tinham antes, né? O que é ser um crente? O que é estar na igreja? Né? É isso aqui, pronto. Não, agora tem um diálogo, a gente pode conversar. E nós temos hoje várias formas das traduções da Bíblia, né? É muito mais fácil de entender. A gente consegue, a pessoa vai para a igreja, está com o celular, ela está ali com a Bíblia. Nós estamos tentando, eu vejo como igreja, há uma tentativa de aproximar cada vez mais. Através daquilo que a igreja traz como ensinamento. E isso eu vejo como um ponto excelente para que a gente possa chegar no coração dessas gerações. Há um tempo atrás não tinha, era adolescente, jovem, agora nós já temos o link, que é os juniores. Já não é criança, mas também não é adolescente, a gente tem que chegar nesse também. Então eu vejo um despertamento da igreja para a gente alcançar, e temos conseguido alcançar. Apesar de tantas coisas que têm acontecido, a igreja tem avançado. A igreja sempre vai ser a resposta. Pela palavra, sem negociar a palavra. Como eu falei, método, isso muda. Isso muda de geração em geração. Tem coisas que uma geração não podia fazer. Agora a gente entende, nós pode fazer, porque isso não era pecado. Mas é o quê? Uma forma de nos comunicar. Deus tem levantado muitos jovens pastores, como o pastor Mateus, aí, cheio de Deus, ensinando a palavra com autoridade, mas entendendo este lugar do equilíbrio. Isso é maravilhoso. E muito mais. Aí você olha, por exemplo, como o Mateus disse lá no início, olha, eu quero aprender. É essa postura ali também humilde. E isso aí não vem simplesmente de fora. O que vem de fora é muito pelo contrário. Estaria sentado aqui na condição, eu sou o cara. Mas não é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mateus. Vou fazer. O Samuca, com 1 ano de idade, você está preocupado com o que ele vai ser quando ele crescer? Eu estou preocupado se ele vai ser um cristão. Primeiro. Beleza. Aí que está, porque muitos pais querem também passar as suas escolhas ou transferir para os seus filhos as suas frustrações. E isso normalmente traz muitos conflitos, não é? Porque não querem um padrão, porque o direito dele de escolha. Na minha época, quando nós decidíamos pelo curso superior, você estava ali já definindo a vida inteira. Peraí, eu vou querer ser advogado, então vai ser advogado a vida inteira. Hoje não. Essa turma que está vindo aqui, eles estão indo ali, mudam de emprego, os jovens de hoje, como mudam de camisa. E a gente, não, mas como é que é isso? Saiu daquele emprego tão bom para ir para um outro. Eles são mais arrojados.
E entender essa mudança aí de tempo, né, nesse espaço é muito importante também para o papai e para a mamãe saberem como ajudar, não direcionar, porque o melhor papel que a gente faz é o quê? É dar base, porque as escolhas são sempre deles, né? Com certeza. Minha última frase aqui nesse Pode, programa... aqui eu sei que manda, tá na hora só. de encerrar. Uma vez eu postei no meu Instagram uma frase que eu realmente acho que é interessantíssima. A geração que está chegando, ela tem o dom, ela tem o chamado, ela tem a obra a ser feita, a fazer. Só que ela nunca pode esquecer a geração passada, porque Samuel tinha o chamado, mas quem discerniu a voz de Deus foi Eli. Eli que falou, né? Olha, é Deus que está te chamando. Apesar de todos os seus erros, de todos os seus defeitos, era o sacerdote que estava treinando ele. A nossa geração, a minha geração, tem que aprender e respeitar aquelas que plantaram aquilo que a gente está vivendo hoje. Verdade. Tá vendo, pessoal? Esse é o nosso programa Agora é com Eles, falando aí de um assunto importantíssimo que diz respeito a todas as famílias brasileiras aí, especialmente, né? Diz respeito a você. Então, cabe a você buscar em Deus, buscar essa transformação de dentro para fora, principalmente você mais velho, para saber lidar com os mais novos, entrando no mundo ali. Não precisa de fazer o que eles fazem. Talvez você não tenha nem pique para isso, mas saber pelo menos ajudá-los, né? A apontar o caminho. Esse é o nosso papel. Agradecimentos ao nosso querido pastor Sidney Lopes. Obrigado, Cid. Alegria minha estar com vocês, uma honra. Volte mais vezes, cara. Você é bom. Só chamar. E você que está nos assistindo, comunique-se muito em casa, tenha diálogo e precisamos caminhar dentro dessa realidade porque Deus tem a promessa para sua família, para sua casa e para sua geração. Boa. Mateusão. Tamo junto, irmão. Muito Mais uma obrigado. vez, cara. Tamo junto. Privilégio caminhar contigo aí, a gente aprendendo. Obrigado aí pelos conselhos e os ensinamentos. Não corre muito não, que eu tô logo atrás de você, tô na sua espreita. Nós vamos juntos, vamos para cima. Então é isso aí, pessoal. Nos despedimos de você, deixando aí com uma riquíssima programação na nossa Rede Super. E, claro, óbvio, você não vai mudar de canal, não é? Então, marcando o encontro pro próximo, Agora é com Eles. Deus abençoe, beijo a todos. Para cima.